Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo para falar para o meu e para o seu coração nessa mensagem. Fica até o final, que eu creio que você vai ser edificado no nome de Jesus. E sem delongas, sem mais delongas, o tema da mensagem de hoje é esse aí: gigantes ou pães? Como é que é? Gigantes ou pães? Você vai entender. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler a palavra do Senhor. Vou contar aqui uma historinha que a palavra do Senhor traz para nós e você vai entender o porquê dessa pergunta tema dessa mensagem. Gigantes ou pães? Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Aí cada tribo aqui, cada 12 tribos enviou um líder. Então, olha, a tribo de Ruben enviou Samua. A tribo de Simeão enviou Safate. A tribo de Issacar enviou Gigeal. A tribo de Efraim enviou Oséias. A tribo de Benjamim enviou Paute. A tribo de Zebulon enviou Gadiel. A tribo de Manassés enviou Gade. A tribo de Dan enviou Amiel. A tribo de Aser enviou Setur. A tribo de Naphtali enviou Nabi. E a tribo de Gade enviou Guel. Olha só, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. E aí aqui a Bíblia fala, né? Abre um parênteses. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então, ali onde fala, né, Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim, Oséias foi chamado por Moisés de Josué. Então, vamos continuar aqui. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Então, essa parte está lá no livro de Números, do capítulo 13, do 1 ao 33. Mas no capítulo 14, prossegue essa história. Olha só. Então, começando no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Aí, olha a lamentação, olha a murmuração. Esse povo não aprendeu, né? O povo de Israel ficou os 40 anos inteiros no deserto murmurando para Moisés contra Deus. E aqui, mais uma vez, mostra isso, né? Quem dera tivesse morrido no Egito, a murmuração do povo, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha só a cabeça do povo, né? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito, querendo retroceder. Eram escravos, tinham sido libertos. Deus prometeu uma terra onde eles seriam donos da terra, uma terra que emana leite e mel, onde um único cacho de uva teve que ser carregado por 2 pessoas, né? Deus ia dar para eles como promessa, eles iam cuidar, eles iam ser o dono dessa terra, mas o povo com a cabeça, né? Cabeça pequena, cabeça sem fé, querendo voltar a ser escravo no Egito, onde eram maltratados pelos egípcios. Então, mas continua, olha só. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí termina aqui no livro de Números, então no capítulo 14, versículos de 1 a 9. Aqui, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer ministrar ao nosso coração, né? Como é que você encara os seus inimigos? Você encara vocês encaram eles como gigantes ou como pães? Como é que é a tua fé? A tua fé faz ver o seu inimigo como gigantes, onde vocês não conseguirão enfrentá-los, ou como pães, onde vocês os devorarão, né? Porque aqui é muito interessante o que Josué fala, né? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E aí ele fala: se o Senhor se agradar de nós, mas ali o jeito que eles estavam agindo, o Senhor não se agradava deles, né? Mas se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Então, a fé de Josué, né? A fé de saber que Deus ele prometeu. Então, ele prometeu, ele vai dar. Então, se Deus falou que faria, ele fará. Então, essa é a fé de Josué, ao contrário da fé do povo, ou da fé dos outros espias, que foram 12. 2 vieram com diagnóstico positivo, 10 vieram com o diagnóstico negativo da terra, né? E o povo de Israel, ele foi com a maioria, né? Foi com a maioria. O povo que sempre murmurou, continuou murmurando. Então, aí fica assim muito claro a questão da fé, né? A fé é aquilo que você acredita e você olha e você consegue já
imaginar a vitória, né? Você vê um obstáculo, ou você vê uma adversidade, e você não se assusta, você encara como pão, você vai mastigar como pão, né? Não é gigante, é pão. Então, a diferença daqueles que creem, daqueles que não creem, todos eles estão caminhando com Moisés, né? Todos eles estão ali, todos eles viram milagres, todos eles viram o que Deus fez, mas murmuravam, sabe? Quantos não são assim na igreja hoje, na atualidade, né? Estão lá na igreja, caminham, vê o que acontece, vê o sobrenatural, mas murmura. A hora que encontra um obstáculo, a hora que vê um desafio, a hora que vê um inimigo, enxerga como gigante. Nossa, eles são gigantes e nós somos gafanhotos, né? E quantos Calebes e Josués existem? Poucos, realmente poucos, né? Porque poucos conhecem a Deus na intimidade. E olha só, quem era Caleb e quem era Josué? Quem era Josué e quem era Caleb? Vamos lá, vamos trazer quem era Josué e quem era Caleb. Olha o que a Bíblia fala para a gente lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo de 12 a 18. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Olha só. Aqui, olha só Deus falando com Moisés, né? Suba, vem até mim, fique aqui. Então Moisés era íntimo de Deus. Moisés foi o maior profeta que existiu, né? Ele era íntimo de Deus, né? E ao ponto dele descer do monte e a face dele resplandecer por tanto tempo que ele ficou perante a glória de Deus. Ele desceu e a face dele resplandecia, né? Era tão forte o brilho que ele teve que cobrir o rosto dele, a face dele com um véu. E Josué? Josué era auxiliar de Moisés. Josué acompanhava Moisés. Josué aprendeu a ser íntimo e a ter fé em Deus com Moisés, porque Josué estava sempre ali com Moisés, ajudando Moisés, aprendendo de Moisés, aprendendo a ter fé, aprendendo a ter intimidade com Deus, aprendendo a confiar no Senhor. Josué era discípulo de Moisés. Tanto é que quando Moisés faleceu, quando Moisés morreu, quem que substituiu Moisés? Josué. Foi Josué que conquistou a terra prometida, né? Foi Josué, junto com o Josué que estava direcionando o povo para derrubar os muros de Jericó, né? Era Josué que estava ali. Foi Josué que conquistou a terra prometida. Moisés já tinha falecido. Então, Josué era discípulo de Moisés. Josué andava com Moisés, aprendeu com Moisés, né? Então, olha só, olha a diferença que tem na nossa vida, com quem a gente anda. Com quem você está andando? De quem você está aprendendo? Você está aprendendo a ter fé ou você está aprendendo a ter medo? Você está aprendendo a encarar os seus inimigos como pães ou como gigantes? Você está se olhando na frente dos seus inimigos, se vendo como gafanhoto ou se vendo como boca para mastigar aqueles pães? Então, com quem você anda influencia quem você vai ser. Então, um conselho que a Bíblia nos dá: ande com pessoas que têm fé, ande com pessoas que têm intimidade com o Senhor, aprenda dessas pessoas, né? E Josué era auxiliar de Moisés. Então Josué aprendeu com Moisés a ter intimidade com Deus. E Caleb? Caleb, ele vai aparecer na Bíblia ali no momento onde os espias são enviados para observar a terra. Que a Bíblia mostra para a gente? Que Josué aprendeu com Moisés e Caleb estava aprendendo com Josué, né? Josué com Moisés, Caleb com Josué. Então, Moisés discipulou Josué e Josué estava discipulando Caleb. Olha a importância do discipulado. Mas para você discipular alguém, você tem que ser discípulo.
ou melhor, você tem que ter sido discipulado. Você tem que ser discípulo, né? E você é discípulo de quem? Nós temos que ser discípulo de Jesus, nós temos que aprender com Jesus. Jesus disse, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então, olha a diferença de postura e posicionamento daquele que confia no Senhor, daquele que aprende do Senhor, daquele que tem intimidade com o Senhor. Vão acontecer problemas, vão aparecer obstáculos, vão acontecer tribulações, vão, porque Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Mas e aí? Você confia em homens, em carros e cavalos, ou você confia no Senhor? Porque Josué falou, se Deus se agradar de nós, da nossa fé, do nosso posicionamento, Ele nos dará a terra. Ele nos fará entrar na terra. Então, assim, Josué sabia que não era por ele, era por Deus, mas pela fé dele em Deus, né? Aí eu volto a repetir, o obstáculo, o que o problema ele é para você? O que o problema que aparece na sua vida, ele é para você? Gigante ou pães? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um conselho. Não é fácil a gente ter essa fé de Josué e de Caleb, não é fácil, tá? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque não é qualquer um que busca. Não é para qualquer um, porque não é qualquer um que quer fazer o que tem que ser feito. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas nem todos, ou a grande maioria, não quer. A grande maioria não quer negar a si mesmo. A grande maioria não quer tomar a cruz. A grande maioria terceiriza a fé. A oração tem que vir dos outros. A busca tem que vir dos outros. As pessoas não querem entrar no quarto, fechar a porta e orar. As pessoas não querem estudar a palavra. As pessoas não querem ter momento com o Senhor. As pessoas não querem aprender do Senhor. Por isso que a maioria, a grande maioria, eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo de dizer isso. O povo cristão, que se diz cristão, a grande maioria não é igual a Josué e Caleb. Não é. A grande maioria é como os 10 que foram. Foram 12. 12 foram espiar a terra. Um líder de cada tribo, eram 12 tribos. 2 voltaram cheios de fé. Nós vamos mastigar os nossos inimigos como pães. E 10 voltaram incrédulos. Não, nós não vamos conseguir vencê-los, eles são maiores que nós. A maioria, de 12, 10, a maioria. E não é diferente hoje. A maioria, a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs não são como Caleb e como Josué, são como os outros 10. É isso. Por quê? Porque não querem fazer o que tem que ser feito. Porque acham que servir a Deus pode ser do seu jeito, pode ser do próprio jeito, e não é assim. Deus ensinou para a gente, Deus trouxe a Bíblia para mostrar para mim, para você, como Ele quer que nós o sigamos. Deus, Ele mostra o que Ele quer que nós façamos. Deus, Ele está ali o manual de como segui-lo, de como obedecê-lo. Está ali. Só que é difícil. É difícil porque você precisa abrir mão de si próprio. Os seus desejos têm que morrer. Você tem que deixar com que os desejos, as vontades de Deus prevaleçam na sua vida. E isso não é fácil. Mas porque as pessoas não buscam. Porque Jesus morreu por todos. A palavra diz que Deus amou de tal maneira o mundo, não alguns, o mundo, que deu o seu único filho para que morresse. E aquele que nele crê seja salvo, tenha vida. Então, assim, mas para a gente ter essa vida, ser salvo, a gente também precisa morrer, porque Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, morra todo dia para si mesmo, morra todo dia, tome sua cruz e siga-me, né? E siga os meus passos de obediência, siga os meus passos de discípulo de Deus, porque Jesus veio para mostrar o que Deus quer, como Deus
como Deus quer que os homens caminhem sobre essa terra, né? Temos que ser imitadores de Jesus, mas para nós conseguirmos fazer isso, a gente precisa negar a nós mesmos e tomar cruz, morrer todo dia para nós mesmos, né? E ter o nosso momento de estudo, de aprendizado da palavra, de busca, de oração, de jejum, entendeu? Para que a gente tenha a vida em abundância que Jesus nos promete. Porque ele fala, né? O ladrão não vem, né, vem para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida em abundância, né? E por que muitas pessoas não rompem? Muitas pessoas sempre estão em crise, muitas pessoas sempre estão pedindo oração dentro da igreja. Por quê? Porque o diabo ele mata, rouba e destrói nessa vida. Porque na eternidade ele vai estar preso no lago de fogo e enxofre. E Jesus veio dar vida em abundância também nessa vida, né? Porque o versículo continua. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tivessem vida em abundância. O diabo faz tudo isso aqui. É aqui que ele faz. Na eternidade ele não vai fazer. Então é aqui que Jesus está falando. E é onde Jesus vai dar uma vida em abundância. Aqui também. Por que muitos não rompem? Por que muitos não conseguem ter essa vida em abundância? Porque muitos que estão dentro da igreja estão sempre atribulados, sempre pedindo oração, sempre não conseguem romper. Por que não busca? Porque a vida em abundância que Jesus promete é para aqueles que negam-se a si mesmo, para aqueles que tomam sua cruz diariamente, para aqueles que morrem para si diariamente e seguem Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente precisa imitar Paulo, precisamos imitar Cristo, precisamos imitar aqueles homens de Deus. Só assim nós conseguiremos ter a fé de olhar para um obstáculo, de olhar para uma adversidade, de olhar para o inimigo e vê-los como pães, que serão devorados, estraçalhados. Essa é a fé, mas a fé de quem é discípulo, mas a fé de quem é discipulado corretamente. Então, precisamos, nós que somos discípulos, né, eu me enquadro nisso, eu me coloco nisso, eu sou discípulo, eu sigo os mandamentos, as leis, eu sigo os estatutos, eu tenho os meus erros, mas Deus sabe o quanto eu busco agradá-lo, o quanto eu busco servi-lo, o quanto eu busco obedecê-lo. E eu tento passar isso para as pessoas ao meu redor. E eu tenho uma vida em abundância, tenho problemas, tenho obstáculos, tenho tribulações, tenho inimigos, mas eu encaro eles como pães. Eles não são gigantes perto de mim. Eu não sou gafanhoto para eles. Eles são pães que eu mastigo, que eu como, que eu engulo, que somem. Então, e aí? Os seus inimigos, os seus obstáculos, as suas adversidades continuarão sendo gigantes ou a partir de agora serão pães? O que você quer? O que você prefere? Qual é a vida que você quer levar? A vida dos 10 espias ou a vida que levou Josué e Caleb com a fé que eles tinham? Meu irmão, Deus falou assim, né? Eu coloco frente a vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a bênção. Escolham, pois, o bem. E eu falo aqui, escolha, pois, ter a fé de Josué e Caleb. Escolha, pois, enxergar os seus inimigos, as suas adversidades, os seus obstáculos como pães. Para isso você precisa buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Pedir para que a graça dele ela seja despejada sobre a sua vida. E ele dá. Porque a palavra diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Você pode ter essa vida, a mesma fé poderosa de Caleb e Josué, que eu tenho, em nome de Jesus eu tenho, glória a Deus, beijo no seu coração, tá? Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.